Pergunta se o Guilherme ainda acredita que a taxa de juro real deve ser negativa no Brasil, mesmo com o aumento do risco país e dos juros neutros. Vamos lá. Essa é uma pergunta difícil. Nós temos a visão bem diferente do mercado de que a taxa de juros, né, como é que a gente aprendeu na escola, na faculdade, né, e acompanhando o mercado ao longo de muitos anos, né, ficou meio a impressão de que, olha, juros baixos são um luxo de economias muito bem administradas, principalmente economias mais desenvolvidas, né? Mas tem economias também em desenvolvimento, mercados emergentes, que têm juros muito mais baixos e sempre tiveram juros muito mais baixos do que o Brasil. E é verdade, não é que isso está errado. A questão é que não é sempre assim. Se você está... isso é muito assim se você está num ciclo inflacionário, né? Ou seja, os modelos, eles assumem que você está sempre muito perto do pleno emprego. Então, quando você está ali muito perto do pleno emprego, qualquer gasto fiscal maior do que o planejado, maior do que deveria, qualquer estímulo de demanda exagerado, a inflação explode. Quando você está numa realidade desinflacionária, e a gente aqui acredita que o mundo está vivendo uma realidade desinflacionária há mais de uma década, e o Brasil há 5 anos, a coisa se comporta um pouco diferente, né? Vou dar aqui uns dados interessantes, né? A gente agora esquece isso aí, porque, puxa vida, esse ano a inflação está alta, estamos com medo, né? Mas olha os dados de inflação dos últimos 5 anos e vocês vão entender o que eu estou falando aqui, né? Em 2017, a meta era 4,5%, a inflação foi 2,95%. 2018, a meta era 4,5%, a inflação foi 3,75%, né? Bem abaixo também. 2019, meta 4,25%, inflação 4,31%, 6 bips acima. 2020, o ano passado, a meta era 4%, durante boa parte do ano parecia que a inflação ia ser 2,5%, 3%, no finalzinho do ano começou essa história de descasamento e de desvalorização cambial, e o câmbio foi lá para 4,5%. Mesmo que a inflação foi para 4,5%, mesmo que a inflação este ano seja 5,5%, ou seja, acima do teto da meta, a soma de inflações desses 5 anos vai ser rigorosamente dentro da meta do Brasil. Então, não é verdade que o Brasil está num processo de descontrole inflacionário, ou no começo de um processo de descontrole inflacionário, né? Essa é uma questão muito importante. Então, aí a política monetária, os juros não são baixos porque o país é maravilhoso. Os juros são baixos porque o país precisa. É isso que está acontecendo no mundo nos últimos anos. Os juros não estão baixos na Europa porque a Europa é espetacular. Os juros não estão baixíssimos no Japão há anos porque o Japão é espetacular. Os juros não estão baixíssimos nos Estados Unidos porque os Estados Unidos é espetacular, fez grandes reformas, né? Os Estados Unidos está com uma tremenda dívida pública como o Brasil. Então, em cenários desinflacionários, estruturais, como a gente acha que está acontecendo, os juros são baixos por necessidade. É aí que é uma visão muito diferente do mercado. O mercado olha para o tamanho da dívida brasileira e fala, olha, o Brasil não merece juros baixos, muito menos juros negativos. A gente olha e fala, é verdade, do ponto de vista de merecimento, não merece mesmo, né? Até acho que merece um pouco mais do que o mercado acha, porque, como eu falei aqui no começo, o Brasil fez uma série de reformas que ninguém imaginou que a gente ia conseguir fazer todas essas reformas nos últimos 5 anos. Mas a gente precisa de juros baixos por necessidade. O Brasil está há uma década sem crescer. O Brasil está com o maior desemprego da sua história, 20%, né? O dado oficial é 14,7%, mas se você soma de volta o número de pessoas que diz para o IBGE que não está procurando emprego porque simplesmente perdeu a esperança de ter emprego, mas aquela pessoa está sem renda, né? Fazendo esse ajuste, o nosso desemprego é perto de 20%, né? Então, o Brasil não é luxo, né? O Brasil precisa de juros baixos. Tudo bem, o Banco Central deixou o câmbio correr solto
e de fato o mundo inteiro tem este desafio de descasamento de demanda e oferta temporário, de estoques baixos, de um monte de ajuda, auxílio emergencial necessários mesmo, mas que as pessoas foram lá e compraram bastante de algumas coisas e o preço subiu, né? Mas a nossa visão é de que, olha, o Brasil vai crescer pouco nos próximos anos, assim como o mundo vai crescer pouco nos próximos anos, então ainda é uma realidade de juros bastante baixos, não porque está tudo maravilhoso, mas porque o crescimento está anêmico, e países ou mundo com crescimento anêmico demanda juros muito mais baixos. Então, é uma visão diferente, mas não é uma visão diferente porque a gente acha que o Brasil é espetacular. É uma visão diferente porque a gente, na verdade, é uma visão até pessimista. A gente acha que o crescimento econômico no Brasil, que decepcionou nos últimos 5 anos, vai continuar decepcionando por mais 2 ou 3. Então, os juros baixos vão ser necessários por algum tempo ainda. O Banco Central se propôs a subir os juros, o que a gente acha que vai acontecer é que no meio do caminho ele vai perceber que, olha, a inflação está começando a voltar, o câmbio está começando a voltar, já ia voltar de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, pena que foi mais tarde, porque o Banco Central não atuou com força. A atividade está muito fraca, então ele vai mudar de planos, né? Quer dizer, o Banco Central tem planos de levar a taxa de juros a 4,5%, depois a 5,5%. O mercado é que saiu correndo na frente, falando, não, na verdade vai ter que levar para 6,5% daqui a pouco, e o que está precificado na curva é que os juros brasileiros quase chegam a 10%, né? Tem pedacinhos da curva ali precificando 9,5% de taxa de juros, misturado com prêmio de risco. A gente acha que não existe nenhum espaço no Brasil por uma taxa de juros de 7%, 8%, 9%, com este tamanho de desemprego e esse tamanho de ato do produto. O que vai acontecer é que mais à frente a gente vai perceber que, olha, o que o Banco Central vai conseguir com juros mais altos é esmagar a economia, e a inflação era uma questão temporária. Então, sim, continuamos achando que a curva de juros embute bastante prêmio e que é bom fazer aplicações pré-fixadas, porque hoje o mercado correu lá para frente, né, e achando que o Banco Central vai levar os juros para 8, 9, 9,5, e não vai. Acho difícil passar de 4,5.